Graça e paz, amados. Bom dia. Quero dar as boas-vindas aos irmãos, às irmãs, aqueles que nos visitam, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Que manhã maravilhosa, amém? Deus seja louvado. Vocês viram um canarinho aqui cantando? Canarinho de preto? Foi lindo. Parabéns, Felipe. Parabéns, André. É gostoso mudarmos um pouco. Hoje é um dia em que eles se reúnem para gastarem um tempo, ministério em oração, e é muito bom também essas mudanças, não é verdade? Amém, meus irmãos? Eu quero orar agora com vocês, para a gente mergulhar na palavra de Deus, pedir aqui a bênção de Deus, em tudo que o Senhor separou para nos alimentar. Você crê que Deus vai falar com você, meu irmão? Eu não tenho dúvida, porque nós estaremos lendo agora a Bíblia. E no momento que a gente compartilha a Bíblia, ela é o martelo que esmiuça a penha, a rocha. Em alguns momentos parece que esse martelo não tem efetividade, mas como a frase popular diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fora. A palavra de Deus não é uma água mole, é um martelo que esmiuça a penha, rocha forte. Que rocha é essa? Coração de pedra. Nosso coração muitas vezes não é assim? E pode ver, Deus ele vai levando a sua palavra e ele vai quebrando. O mais maravilhoso no projeto de Deus é porque ele não nos destrói, ele nos constrói. Quem destrói alguma coisa somos nós mesmos, porque o projeto dele é nos pegar como pedras e fazer da nossa vida uma grande escultura. Não é assim que fazem os artesãos? Eles passam num certo lugar, eles veem uma rocha, eles já contemplam ali uma grande estátua. Para muitos é uma rocha que atrapalha o caminho. Para ele, para esse artesão, para esse escultor, é uma obra-prima. É assim que Deus nos vê. É assim que Ele nos vê. Ele te vê como uma obra-prima e Ele me vê como uma obra-prima. Felizes são aqueles que se permitem ser trabalhados por Ele e se deixam ser conduzidos por Ele. Amém? Vamos pedir para que Deus trabalhe na nossa vida? Para que as rochas sejam quebradas, mas não destruídas, pelo contrário, para que Deus faça obras-primas com cada um de nós, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, como um barro, como uma pedra, diante de Ti, ó oleiro bendito, diante de Ti, ó carpinteiro amado, diante de Ti, ó Senhor Supremo. Nessa hora, Pai, nos colocamos e pedimos, fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração, papai, e nos abençoa grandemente nesse momento. Ajuda-nos, Deus, a crescer na fé, a Te entender melhor e, sobretudo, ajuda-nos a nos colocarmos com docilidade, com humildade, com quebrantamento diante da Tua presença. Nós não entendemos muitas vezes muitas coisas que o Senhor faz, mas uma coisa é fato: quanto mais nós acreditamos em Ti, quanto mais nós confiamos em Ti, quanto mais nós nos rendemos a Ti, o Senhor trabalha na nossa vida, e esse trabalhar não se torna um fardo, não se torna um peso, pelo contrário, se torna algo maravilhoso e agradável. E agora, Pai, eu te peço, derrama do Teu Santo Espírito sobre nós e fala conosco por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu convido meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Em Gênesis, hoje
eu quero falar com os meus irmãos sobre o título O Deus de Jacó. O Deus de Jacó. Falei na última mensagem sobre Isaac, Jacó e Israel. E hoje eu quero falar com vocês sobre, Esaú, Jacó e Israel, na minha última mensagem. Inclusive chamei muitas vezes Israel de Isaac. Então, quando a gente trocar um nome aqui, é o calor da oratória, tá bom? É tudo ir, né? Então, na minha última mensagem, eu falei bastante sobre Esaú e Jacó e Israel. Falei sobre esses dois filhos de Isaac, mas ao mesmo tempo eles representam três tipos de pessoas. Esaú, aquele que era profano e ímpio. Jacó, aquele que está no caminho, mas está perdido no caminho. Vive pegando atalho. Que representa quem? Representa geralmente todos nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que está no caminho, mas a gente vive pegando atalho. E por último eu falei de Israel, que é quando Deus muda Jacó, que é o grande propósito de Deus. Mas hoje eu quero trabalhar nessa mensagem olhando Jacó em especial, mas não Jacó o atrapalhão, não Jacó o espertalhão. Vou falar sim sobre isso. Vou trabalhar, vamos ler bastante a Bíblia nessa perspectiva. Porque o que eu acredito, irmãos, que Deus deixa algumas histórias na Bíblia que é para marcar a nossa vida. E a vida de Jacó é uma dessas máximas. Serve sim para marcar a nossa vida. Todos nós. Quando nós estudamos um pouco a história mundial, a história da igreja, a história dos grandes líderes, não tem quem não erre. Não tem quem não erre. Quantos são aqueles que em nome de Deus fizeram atrocidades? No primeiro momento querendo acertar, mas erraram. A gente pega aí na história da igreja, vê muito isso. Se você olhar assim num primeiro momento, a motivação dele era o quê? Preservar o povo de Deus, cuidar do povo de Deus, zelar do povo de Deus. Só que aí, diante das batalhas, arrancaram cabeça dos inimigos, em nome de Deus, em nome de Cristo. Eu não estou falando do Velho Testamento, não, estou falando da história da igreja. Eu sei que é muito fácil para nós julgarmos o passado dos outros, principalmente a história, mas é difícil viver na nossa história. Vejamos hoje, meus irmãos, como o nosso país ele é espetacular e o quanto a gente está dividido. Por causa de bobeiras, opiniões políticas. Não tem nem diálogo. E o que nós temos feito por isso? Então perceba, é muito fácil a gente julgar o passado que já foi. Mas é muito difícil viver o embate do nosso dia a dia. Sejamos honestos. Pouco eu falava com um irmão aqui, ele disse, não dormi nada, pastor, meu vizinho com som alto, a noite toda. Sejamos honestos, coisas tão pequenas, mas que muitas vezes criam brigas. É pequena num primeiro momento, mas é um demônio isso daí, é ou não é? E ouvir essas músicas, é música do demônio, é ou não é? Irmão, ninguém precisa ficar ouvindo funk a noite toda, é? Pelo amor de Deus, quer ouvir, ouça na sua casa, e tenha horário, tenha respeito. Percebam, mas muitas vezes a gente, ao invés de conversar, vamos para a briga, vamos para a discussão, e aí vira um pandemônio. Podem acontecer atrocidades, percebam? Dialogar com o vizinho muitas vezes se torna difícil, com parente. Aí quando a gente olha a história do outro, a gente julga com facilidade. Perceba. E o que nós temos feito para construir um mundo melhor? Voltando, esqueça agora o funk, que é do diabo, tá, meus irmãos? Esse funk é do diabo. Vamos voltar aqui para Jacó. Mas Jacó é uma história, uma biografia viva,
para nos ensinar. Deus deixou assim para a gente aprender, para a gente se despertar, para a gente se autoavaliar. E assim a gente vai melhorando dia a dia. Deus poderia ter pegado a vida de Jacó e ter trabalhado com ele sozinho, sem ter deixado com que se registrasse essa história na Bíblia. Não é verdade? Poderia ou não poderia? Mas por que Deus fez questão de registrar? Para isso, para te ensinar e para me ensinar. Para te ensinar e me ensinar. Para ensinar a fazer o que é certo e para nos ensinar a nunca fazer o que é errado. Então, hoje a gente vai trabalhar nessa premissa mais voltado para o Deus de Jacó, porque vamos trabalhar lendo aqui, mostrando, sim, a história deles, os erros dele, os erros de Esaú, o contexto. Mas fora disso, eu quero que os olhos dos irmãos enxerguem agora a pessoa de Deus olhando Jacó, porque é isso que importa. Na realidade, é isso que importa. É apenas isso que importa. É como Deus via Jacó. E é como Deus contemplou Jacó. É como Deus deu chance para Jacó. Então hoje eu quero que os olhos dos irmãos e os corações dos irmãos estejam atentos a essa perspectiva. Vamos avaliar o que de fato foi. Mas sobretudo, vamos ver aquele que está sentado no trono e que contempla cada um de nós o tempo todo. Como ele enxergava, como ele via, como ele aguardava. Por quê, meus irmãos? Porque a vida de Jacó é o retrato absoluto que há jeito para a nossa vida. Aleluias. E nós, que já estamos acostumados com a vida da igreja, geralmente temos, eu diria, uma régua de medir muito injusta. Porque a gente se esquece do nosso passado. A gente se esquece dos porres que a gente tomou. A gente se esquece das drogas que muitos usaram. A gente se esquece das promiscuidades. Porque, afinal de contas, Deus nos mudou, então parece que a gente agora é quase um anjo. E é mentira. Nós éramos Jacó. Nós éramos Jacó. Graças a Deus, tem 10 anos que você já tem uma vida boa. Graças a Deus que você faz a obra. Quem sabe tem 20 anos, 30 anos. E quanto mais o tempo passa, parece que você esquece de onde você veio. E eu. E não é verdade. Quem nos tirou daquela vida foi o Deus de Jacó. Aleluias. Não foram as nossas virtudes. E hoje, com isso, quando formos trabalhar no Deus de Jacó, eu quero que você enxergue sim a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição. Porque é maravilhoso, meus irmãos, é maravilhoso. A vida de Jacó é a vida de um predestinado que, num primeiro momento, estava vivendo atrapalhado. Mas Deus é Deus. E Deus tem os seus planos. E Deus alcança Jacó, transforma Jacó. E é isso que eu quero que você se atente. Aquele Deus que é o Deus de Jacó, esse Deus que é o Deus de Jacó, se Ele fez isso com Jacó, Ele pode fazer na nossa vida também. E o sofrimento de Jacó não serviu para outra coisa, senão para ser o que? O laboratório da transformação da vida de Jacó. E assim é na nossa vida. O sofrimento Deus usa para que por meio do sofrimento Deus transforme a nossa vida. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Mas antes de ler o texto bíblico aqui com vocês e refletir sobre tudo que nós estaremos trabalhando, deixa eu só dizer uma última coisa. Há um grande problema para aqueles que crescem na igreja ou para aqueles que depois de um tempo na igreja já estão se desviando e nem percebem que estão se desviando. Porque aqueles que crescem na igreja crescem familiarizados com as lições bíblicas. Crescem familiarizados, por exemplo, com a vida de Jacó. Aí quem cresce na igreja pensa assim, se Deus teve misericórdia de Jacó, eu posso enfiar o pé na lama que Deus vai ter misericórdia de mim. Não é? Sejamos honestos. O ímpio, ou seja, o não crente, aquele que nunca teve um contato com a Bíblia e que não conhece as histórias de Deus,
ele tem a Deus, o Deus Criador, muitas vezes com mais temor. Ele sabe, na concepção das pessoas, da maioria das religiões, eles sabem, se eu fizer o mal, Deus me pune. Se eu fizer o bem, Deus me recompensa. Não é assim? Todas as religiões, pode ver, entre os muçulmanos é assim. Se você praticar todos os critérios para se tornar um muçulmano, Alá vai te abençoar. No espiritismo, qual que é a ideia? Você reencarna evoluindo, ou seja, você vai ser recompensado. Mas qualquer outra religião, seja ela qual for, as pessoas têm essa dimensão. Se eu fizer o bem, Deus me abençoa. Se eu fizer o mal, Deus me pune. Não é assim, meus irmãos? Pode ver em todas as religiões. Então, quando essa pessoa ela não conhece a Bíblia, as histórias da Bíblia, ela até se converte, ela aprende um outro lado de Deus, que é essa pessoa de Deus que governa sobre tudo e sobre todos e que vai trabalhando nas nossas vidas. E essa pessoa entende que, na realidade, é Deus quem está trabalhando o tempo todo, nós só não sabíamos. Mas muitas vezes na caminhada cristã, conhecendo a Bíblia e vendo os erros de muitos servos de Deus, a gente começa a se acomodar, porque Jacó foi um atrapalhão. E se ele foi um atrapalhão e Deus teve misericórdia, por que eu não posso ser um atrapalhão? Aí temos quem? Sansão, que foi um ungido poderoso, desviado e mundano. Podem ver que Sansão é outro típico herói derrotado. Vivia destruindo as portas dos palácios dos filisteus, destruindo tudo, mas não segurava a barra de uma saia que estava lá prostrado. Tanto é que por essa razão virou um prisioneiro. Seus olhos foram furados e ele foi fazer trabalho de boi. Virou de um juiz um boi. Por quê? Porque foi brincar com o pecado. Mas ali Deus contemplou a vida dele no dia da festa em que os filisteus prestigiavam o seu grande ídolo. E Deus deu força a ele, ele destrói o templo de Dagon e ali vence a batalha. Ou seja, a gente fica associando, não, se Deus teve misericórdia de Jacó, teve misericórdia de Sansão, porque Deus não vai ter misericórdia de mim? Sejamos honestos, é assim ou não é? É assim ou não é, igreja? Esse é o problema nosso. Eu estou falando aqui do crente que se converte. E de quem nasce dentro da igreja? Quem nasce dentro da igreja já nasce meio jacosado. Porque ele fala assim, não tem problema pecar. Não tem problema pecar. E nascer meio jacosado é um problemão. Vamos lá. E quando a gente olha para os grandes ícones da Bíblia, como por exemplo, Davi pecou com Betseba. Davi mandou matar o marido de Betseba, Urias. Davi chutou o pau da barraca. Não tem problema eu chutar o pau da barraca. Percebam, a gente vai arrumando desculpas. Guarde isso. Antes de lermos a mensagem aqui. Antes de lermos a mensagem. Quando eu conscientemente desprezo as lições de Deus, eu não estou sendo um Jacó. Eu já me tornei um Esaú. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Porque lembra que eu falei domingo passado? Que Isaac era consagrado e teve 2 filhos. Um mundano, incrédulo e um desviado. Foi isso que aconteceu. Ele era consagrado, nós achamos um único erro na vida de Isaac nessas escrituras. Quando ele vai para Gerar. O que mais, pastor? Mais nada. Abraão, a gente acha mais erros em Abraão do que em Isaac. Isaac era muito crente, muito piedoso. E a esposa de Isaac, Rebeca? Aí a gente não sabe direito. E olhando o que ela fez lá no dia da bênção da primogenitura, dá para ver que ela era bem jacosada também. Não é ou não é? Mas vem cá, desse homem consagrado nasceram 2 filhos, só que os 2 não eram que eles eram desviados. Um, a Bíblia vai chamar do que? De imoral e profano. Ou seja, Esaú, ele representa alguém que conscientemente nega a palavra,
nega a Deus, sabe que está no erro e está confortável. Guarde isso, irmão. Isso não é ser Jacó, não. Isso é ser profano e ímpio. É perigosíssimo. Entenderam? E Jacó, pastor, representa o quê? Representa o crente desviado, ou crente carnal, que está dentro da igreja. Percebam, as atitudes de Jacó, ele quer a primogenitura, ele quer a bênção, ele não dá ombros para as promessas. Mas o que ele faz? Ele vive como uma pessoa que segue apenas a sua vontade. Se nós fôssemos conversar com Jacó, Jacó era um crente brilhante, dava glória a Deus, cantava no coral, fazia a obra de Deus, evangelizaria, entendeu? Mas no fundo era um desviado. Por quê? Porque as obras dele não eram obras que glorificavam a Deus, eram obras que satisfaziam a si. Estão entendendo aqui, meus irmãos? Estão entendendo aqui? Esaú não tinha mais temor, Esaú não teve temor. Isso é forte. Esaú não teve. Jacó tinha um certo temor, desde que Deus me abençoe. Porque se Deus me abençoar, eu estou na igreja. Se não abençoar, eu estou fora. Entendeu? Então essas são histórias que Deus deixa aqui para nós, para a gente realmente ser sacudido na nossa autoavaliação. E uma última coisa antes de lermos o texto aqui. Ainda nessa introdução um pouco longa, mas necessária. A culpa não é de Isaac e nem de Rebeca, por causa de Esaú e de Jacó. A culpa é de Esaú e de Jacó. Deixe de transferir as coisas. A gente faz isso o tempo todo. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Quando você acerta a bênção é porque eu me esforcei, mas quando dá tudo errado foi o pastor, foi a igreja. É assim ou não é assim? Vamos melhorar. Eu não chego lá, eu não prospero por causa da mulher, eu não estudo por causa da mulher ou por causa do meu marido. Não é assim ou não é? Os meus filhos, não, meus irmãos, a culpa é nossa. Guarde isso, irmãos, enquanto a gente não enxergar isso, a gente não cresce. Ninguém pode destruir a sua vida, nem o diabo. Guarde essa máxima, a não ser você mesmo. É verdade, porque se eu e você nos lançarmos diante daquele que tudo pode e nos humilharmos diante daquele que tudo pode, o diabo bate em retirada e ele nos exalta no tempo certo. O problema é que a gente transfere, é a síndrome de Adão, é a síndrome de Eva, mas o problema está conosco, em nós. E quando a gente chega e realmente fala, não, eu não estou sendo Jacó, estou sendo Esaú, há chance para a gente, amém, meus irmãos? E de repente se a gente cai em si e diz, não, eu não sou um Esaú, eu não sou um devasso, mas eu sou um Jacó, durante toda a minha vida eu vivi um cristianismo de Jacós. Há chance para nós em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Porque a vida de Jacó, ela vai ser útil para nós o tempo todo. E Deus vai nos ensinar a sair de toda essa bobalhada. Porque quando nós somos o espertalhão dessa vida, na realidade, nós não estamos sendo apenas espertalhões dessa vida. Um cristão, quando ele é um espertalhão no reino de Deus, e aqui eu me refiro a nessa vida, como cristãos, porque a gente vive no reino. Antes de viver nessa vida, a gente está inserido no reino de Deus nessa vida, amém, meus irmãos? Então, os espertalhões no reino de Deus sempre se tornam bobalhões. É verdade. Jacó é o grande exemplo de um espertalhão, que vira um bobalhão. Não há cristão que realmente diga que siga a Deus, que é um espertalhão, pastor espertalhão, crente espertalhão, ministro espertalhão. Se é no reino de Deus, não tem espaço para espertalhão. Não tem, porque os espertalhões do reino viram bobalhões nessa vida. Porque Deus não negocia
a sua palavra. Amém, meus irmãos? Tirando o reino de Deus, as pessoas que não temem a Deus, elas podem ser até espertalhonas, mas ali elas vão se ajeitar. Mas Deus não vê assim o seu filho. É por isso que sobre nós repousa uma graça especial. E é por isso que eu e você fomos selados, não para sermos espertalhões, mas para sermos servos e servas fiéis. Amém, meus irmãos? Então vamos ler aqui, meus irmãos, vamos ler. Vamos ler um texto bíblico que está em Gênesis 28:15. Gênesis 28:15. Gênesis 28:15. Quero ler primeiro esse texto, porque diz assim a palavra de Deus. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Aleluias. Creia que essas são as palavras de Deus hoje para nós. Amém, meus irmãos? Se coloque no lugar de Jacó. Dê o direito de dúvida que temos áreas de Jacó dentro de nós. E dando esse direito de dúvida, deixe o Eterno conduzir a tua vida. Deixe Ele te trazer de volta do jeito dele. Deixe Ele te ensinar da forma dele. Porque, percebam, a vida de Jacó aconteceu um dia e não aconteceu nunca mais. Você conhece um outro Jacó na Bíblia que passou pelas experiências de Jacó? Não. Mas a vida de Jacó acaba se repetindo todos os dias na nossa vida, quando a gente se torna espertalhão. Então, hoje, qual é a grande proposta que eu quero trabalhar aqui com todos nós? Que Jacó, ele representa esse espertalhão sagaz que acha que tinha tudo no controle. E é esse espertalhão sagaz dentro do reino de Deus. Mas ele estava totalmente perdido no reino. Mas eu quero que os olhos dos irmãos, mais uma vez, se fixem, não em Jacó, mas no Eterno, Todo-Poderoso de Israel. Porque o Senhor, e aqui eu posso usar até mesmo o nome, Jesus, é aquele que ama achar e trazer de volta os seus filhos perdidos, todos os seus Jacós. Deus escolhe os perdidos, e felizes são esses perdidos que também escolhem a amar a Deus em algum momento da sua vida. Porque foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó vivia em função dele, mas depois de tantas experiências, ele escolhe aprender a amar a Deus. E é isso que importa para a gente. Então, enquanto vou pregando, enquanto vou lendo, enquanto vou falando, se o Espírito Santo for trazendo ao seu coração algumas coisas, peça para Deus, me ensina a te amar, Senhor, como Jacó aprendeu a te amar. Me ensina a te temer, como Jacó aprendeu a te temer. Me ensina a te obedecer, como Jacó de fato aprendeu a te obedecer. Talvez você esteja pensando, mas deu trabalho, né, pastor, para isso tudo acontecer na vida dele? Sim, deu, e muito trabalho. E é por isso que a gente vai ler a história dele, porque em muitas áreas da nossa vida, sejamos honestos, meus irmãos, a gente dá trabalho para Deus. Damos ou não? Damos trabalho. Damos trabalho. E Jacó é a história desse que deu muito trabalho. Então vamos ler bastante o texto sagrado, meus irmãos, vamos? Quero ler novamente com vocês aqui o grande capítulo de número 27. Quero ler aqui o capítulo 27, depois vamos ler outros textos bíblicos, porque o que importa é a palavra. E o que ela diz para nós é o
que mais importa para cada um de nós. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 27, peço que os nossos irmãos da transmissão coloquem no versículo 1, por favor. Estarei lendo na NVI. Aqui conta aquela história, a grande história de quando, de fato, Jacó, ele vai pedir a bênção para o seu pai. E é muito curioso, irmãos, é muito curioso, porque possivelmente, olha só que interessante, hein? Qual era a idade de Jacó nesses dias? Qual era a idade de Isaac nesses dias? A gente não tem esses detalhes na Bíblia. Mas quando nós lemos cada versículo e quando nós nos atemos nos detalhes, a gente começa a aprender alguns segredos. Possivelmente, Isaac tinha 130 anos, nessa hora da bênção. E vocês vão se lembrar que o quê? Esaú e Jacó nascem depois de 60 anos de vida de Isaac. 60 anos, porque ele casa-se com Rebeca, Isaac, quando tem 40 anos, ora por ela por 20 anos, e depois dos 20 anos, Deus abre o ventre dela. Ou seja, os meninos nascem ali quando Isaac tem por volta de 60 anos. O texto bíblico não vai tratar assim agora no ano tal, porque o que importa são as lições de Deus para nós. Não é o tratado histórico. O que importa é a lição de Deus para nós. Mas aqui o texto bíblico vai dar uma ideia, olha só que interessante. No versículo anterior, 26:34, vamos ler o 26:34. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Quantos anos ele tinha, Esaú? 40. Se ele nasce quando Isaac tem 60, quantos anos tinha Isaac aqui quando Esaú casa-se? 100. Bem simples. E isso tudo está na Bíblia, ali nas entrelinhas. Basta a gente ler. Né? E o que acontece? Ora, se Esaú tinha 40, Jacó tinha quantos? 40, eram gêmeos. Tão óbvio, né? 35 diz que esse casamento fez com que gerasse na vida tanto de Isaac quanto da sua esposa muita tristeza. Ó. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Ou seja, por que Esaú casou-se com essas duas mulheres hititas? O coração dela, de Rebeca e de Isaac ficaram muito tristes. Porque não era para ser assim. Lembra que eu disse? Esaú representa aquele que conscientemente despreza tudo de Deus. Irmãos, é tão difícil isso. Quando você encontrar alguém assim, ore por essa alma. Porque essa alma, seja ela um cristão desviado, ou quem sabe um ímpio que ignora a palavra de Deus, já tem a sua mente cauterizada contra a vontade de Deus. Ele já está no caminho da profunda impiedade e da profunda profanação. Esaú é esse, que não está preocupado com nada, porque antes disso, lembram-se? Ele já tinha vendido a primogenitura para Jacó, porque ele mesmo disse, para que me serve isso? Primogenitura era herança. Lembrando que os patriarcas eram príncipes, ele não estava preocupado com nada disso. E nem preocupado de se casar dentro de famílias que temiam o Deus dos seus antepassados. Não, ele estava preocupado de viver a vida dele. E aqui no capítulo 27, então, conta que, tendo Isaac envelhecido, e os seus olhos já sem poder enxergar, chamou Esaú, seu primogênito, e lhe disse, meu filho, e ele respondeu, aqui estou. Ou seja, dando mais um detalhe,
algum tempo depois. E ao fazer algumas lições de casa, agora passaram-se por volta de 30 anos. Pastor, mas por que o senhor afirma isso? É simples. Porque quando, de fato, Jacó foge para as terras aonde estavam ali o irmão de Rebeca, em Padã Arã, ele vai para lá e ele fica lá por volta de 20 anos. E aí ele tem José. O José é o último, praticamente, filho que ele tem antes de regressar. E naquele momento, José depois vai registrar em Êxodo que quando vai se encontrar com Jacó na sua velhice, ele já está com 39 anos. Então, quando a gente faz algumas contas bem rápidas, ele vai para Padã Arã por volta dos 70 anos e volta agora aos 90, Jacó. E quando, de fato, ele volta aos 90, ele volta com os seus 11 filhos. E ali começa, então, a história dos 11 filhos, depois nasce Benjamim, e aí é a história de José. Percebam, é muito lindo o texto bíblico, porque José vai para o Egito aos 17, ele é coroado lá na corte de Faraó aos 30, passam-se os 7 anos de provação, e aos 39 anos ele chama de volta Jacó, que ele revela para Faraó, e Faraó, então, traz agora Jacó, e ele está com 39 anos. Quando a gente faz essa conta, a gente vê. Então, aqui, nesse exato momento, passaram-se mais 30 anos, ou seja, antes dos 40 anos, ele vende a primogenitura. E o irmão espertalhão continua espertalhão. Passam-se mais 30 anos, ou seja, antes dos 40 anos de idade. Passam-se mais 30 anos e o espertalhão continua sendo espertalhão. Quantos anos você tem, meu irmão? Você continua espertalhão? E as minhas irmãs continuam espertalhona? Cuidado. Deus vai te trazer de volta. Em algum momento, Deus vai te trazer de volta. Mas lembre-se, se você conscientemente tem desprezado a palavra de Deus, não é porque você já é um Jacó. Não, você já se tornou Esaú. Com Esaú, Deus vira a página. Com Esaú, Deus vira a página. Jacó ainda tem chance. Mas Deus não amava Esaú e não amava Jacó. Claro que amava dois, mas um literalmente cuspia na palavra. O outro, não, esse texto me serve, mas aquele não serve. Essa bênção eu quero, mas aquela eu não quero. Ser abençoado no trabalho e financeiramente eu quero, mas pagar um preço de santidade eu não quero. Se consagrar a Deus para receber bênçãos dos céus, portas se abrirem, ser instrumento diante das pessoas, ter visibilidade eu quero. Mas jejuar eu não quero. Por quê? Orar eu não quero. Por quê? Porque não dá. Olha o Jacó aí. Está entendendo, Jacó? Jacó quer viver uma vida segundo a sua vontade dentro do reino. Está perdido ou não? Está perdido dentro da casa do Pai. Vamos ler o texto bíblico? Versículo 2. Isaac disse, já estou velho e não sei o dia da minha morte. 27:3. Então pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar algum animal para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu coma e lhe dê a minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouviu seu pai dizer a Esaú, o seu irmão, traga-me alguma caça, prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então você levará ao seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, a sua mãe, mas o meu irmão, Esaú, é peludo e eu tenho uma pele lisa. E se o meu pai me apalpar, vai perceber que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo e, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. A sua mãe então lhe disse, caia sobre mim essa maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim.
Ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, o seu filho primogênito, roupas que tinha em casa, e com ela vestiu Jacó, seu filho mais novo. E com as peles dos cabritos ela cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço. Por fim, entregou nas mãos de Jacó, o seu filho, a comida saborosa e o pão que tinha feito. E ele dirigiu ao seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai: sou Esaú, o seu primogênito. Mentiu ao papai. Continuemos. Fiz como o Senhor me disse. Ora, mais uma vez mentiu de novo. Lembra que eu disse, meus irmãos, os Jacós vivem no erro. O erro faz parte da vida do Jacó. Está perdido dentro da igreja. Está perdido no reino. Porque ele quer a bênção. Ele quer a primogenitura. Nem que ele precise quebrar algumas regras sagradas. Cuidado, filho. Deus vai te trazer de volta. Mas o preço não vai ser barato. Mas graças a Deus que a gente está servindo o quê? O Deus de Jacó. Há chance para a nossa vida. Aleluia. Continuando. Fiz como o Senhor me disse. Versículo 19. Agora, sente-se e coma do que cacei para que me dê a sua bênção. Talvez você diga assim, pastor, mas 2 cabritos, né? Poxa vida, 130 anos comia muito. É óbvio que ela deve ter feito a caça das partes que ele prefere, né, irmãos? Devia ser cabritos tenros, deveria ser algo assim. Então, papai, coma, né? E olha só. 20. Isaac perguntou ao seu filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor. Olha aí, olha o crentalhão. Olha aí, olha o espertalhão. O Senhor. Usa o nome de Deus em vão. É um safado ou não? Desculpe a expressão, não. É um sem vergonha ou não? Oh, meu pai. Enganando o ancião. E outra, não era nem o pastor. Se engana, o pastor é pastor, né? Mas é o papai, que tinha a promessa do Altíssimo. E ainda usa o nome do Senhor. Olha o que ele diz, sem vergonha. Olha só, o Senhor, o seu Deus, o pôs diante de mim. Por que o seu Deus? Porque ele sabia, irmãos, que no fundo, não era o Deus dele. Sejamos honestos, é o seu Deus, papai. E ainda traz ele poderia dizer o nosso Deus, não é? Mas ele disse o nosso Deus, não, diz o seu. Até mesmo para massagear o ego do papai. Não, papai, é o dia da bênção, da transferência da unção, da graça, da primogenitura. É o dia da vitória. É o seu Deus que te separou lá na eternidade. E um dia te fez nascer do vovô Abraão. O seu Deus, papai, que o Senhor contempla, que o Senhor vê as bênçãos. É o seu Deus, papai. Sem vergonha, não, irmãos. Percebam, irmão, Jacó. Jacó, é esse o Jacó. O seu Deus o pôs diante de mim. Foi Deus quem pôs? Ou foi a mãezinha pilantra que pôs? Entenderam, meus irmãos? É Deus em última instância? Sim. Mas percebam, olha os enredos. Lembra que eu disse? Que aquele que quer ser um espertalhão no reino de Deus se torna um bobalhão. Porque, irmãos, no reino de Deus há um chefe, e o nome dele é o Senhor Todo-Poderoso de Israel. Amém, meus irmãos? Se a gente está no caminho dele, a gente não pode contrariar a vontade dele. E se conscientemente nós quisermos negar a palavra dele, já não seremos mais nem bobalhões, seremos profanos e ímpios como Esaú. Cuidado. Continuemos. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber que é você mesmo, quer saber que você é realmente o meu filho Esaú. Jacó, 22, aproximou-se de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Ou seja, mais uma vez, está dando uma chance para ele.
Mas não tem jeito, irmão. Jacó gosta do que não pode. Jacó gosta de passar perto do abismo. Jacó gosta do perigo. Porque eu sou ungido de Deus, nada vai acontecer comigo. Espertalhão, espertalhão. E o espertalhão no reino vira bobalhão. Continuemos. 23. Não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Como que as mãos vão ficar peludas? É simples. Você já tomou sopa de ossos? Caldo de mocotó? Você já comeu pé de galinha? Como que fica a mão com a pé de galinha? Você acha que Rebeca não sabia desse truque? Pegou ali a pelinha do cabrito, passou ali talvez um sopa de osso na mãozinha dele, soltou os pelinhos e secou, fica como? Fica tudo peludo. Ou seja, irmãos, foi cinematográfico o negócio aqui. Mamãezinha espertalhona virou uma bobalhona. Irmãos, a história só muda os nomes, os contextos, mas a história é a mesma. Continuemos. 24. Isaac perguntou outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: sou. Então disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e lhe dê a minha bênção. Jacó a trouxe e o seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo... E aqui, o cheiro convenceu, porque a voz não convencia, nada o convencia. Mas, meu filho. E aí vem a benção. 27. O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o orvalho do campo e a fartura da terra, com abundâncias de cereal e vinho, que os povos lhe sirvam, que as nações se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Aleluias. Está feita a benção, está transferida a unção, está dada a graça. O espertalhão. Conseguiu? Por quê? Porque quando a gente é espertalhão no reino, a gente vira bobalhão de si, bobalhão da vida. Ele não estava pronto. Ele tinha sido eleito de Deus? Tinha. Mas guardem isso, irmãos, para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida, a gente precisa dar uma resposta positiva a Deus. E é isso que me fascina na doutrina da eleição, da predestinação. Porque sim, Deus predestina quem Ele quer. E guarde isso, meus irmãos, quando Deus elege alguém, aceite. Porque os eleitos de Deus serão trabalhados por Deus, serão mudados por Deus, mas todo eleito de Deus dá uma resposta favorável a Deus. Todo eleito de Deus aprende a amar a Deus. Todo eleito de Deus se santifica em Deus. Todo eleito de Deus é obediente ao Senhor. E aqui a gente está falando de alguém que era um eleito, mas não estava pronto. Por quê? Porque Deus tem um propósito. E dentro desse propósito, Ele só libera todos os seus segredos no tempo certo. Não no tempo errado. Porque Deus não compactua com o pecado. Ele saiu daqui feliz. Mas mal sabia ele que agora começaria o novo projeto de Deus na vida dele. Continuemos a leitura do texto. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, versículo 30. Mal tendo saído ele da presença do seu pai Esaú, o seu irmão chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa, levou ao seu pai e lhe disse: meu pai, levante-se e coma o que o seu filho caçou, para que o Senhor me dê a sua bênção. Olha aqui, o profano e ímpio, ele queria só a bênção. Profanos e ímpios só buscam coisas materiais. Me dê a sua bênção, papai. Quantos anos ele tinha aqui? A gente já viu que ele se casa aos 40, e eu disse que possivelmente passaram mais 30 anos, ou seja, 70 anos sendo inconsequente, 70 anos sendo um depravado, 70 anos sendo uma pessoa relaxada com as coisas de Deus, mas querendo sim as coisas dessa vida.
E agora ele quer a bênção. Cuidado, meus irmãos. Cuidado para não ir atrás de Deus apenas por aquilo que Ele segura nas suas mãos. Porque aquilo que Ele segura nas suas mãos é importante. Mas mais importante é a pessoa de Deus, é a face de Deus. Não se deleite apenas com os presentes. Se deleite com a pessoa daquele que te ama. Esaú é esse que vai querer agora a primogenitura, mas ele vende, ele trata com descaso, com desprezo, não valoriza a promessa, pelo contrário, não conserva nem as instruções do pai, casa-se com mulheres ímpias, entristece papai, não está preocupado com ninguém, está preocupado só com ele mesmo, e agora ele quer a bênção. Cuidado, meus irmãos, hoje a igreja de Jesus na terra tem sofrido esse mal, querem a bênção a qualquer custo, mesmo que desprezem o Deus Todo-Poderoso. E aqui ele chega e fala, me dá, papai, a sua bênção. E aqui nós lemos, versículo de número 32. Foi isso, né? Meu pai, levante-se e coma, seu filho caçou. Não foi isso? Lemos o 31? Isso. 32. Isaque, o seu pai, perguntou, quem é você? Ele respondeu, sou eu, seu filho, o seu primogênito. Isaú, agora ele é primogênito. Lá atrás ele troca por um prato de lentilha. Mas agora que está perdendo, é primogênito. Perceba. Isaque tremeu com enorme violência. Algumas bíblias dizem que ele estremeceu muito. 130 anos. Ele teve, ó irmão, quase, fiquei imaginando, quase teve uma congestão, velhinho. Ei! E num primeiro momento eu até tinha pensado assim, será que de fato Isaque não fez aquilo que muitos pais fazem? Sabe, conhece a esposa que tem, vê que ela é lá meia boca, crente meia boca, os filhos tudo, um profano, mas o outro meio desviado, e faz vista grossa. Não, mas agora aqui demonstra, porque senão ele estaria mentindo, concorda? E o escritor bíblico registra, ele estremece. Porque se não tivesse esse texto aqui, eu poderia até dizer assim, que de repente lá no fundo, ele estava testando. Porque aprendam, viu, meus irmãos? Homens de Deus muitas vezes testam, viu? Pais sábios testam os filhos. As pessoas sábias testam as demais. E deve ser assim mesmo. A gente tem que testar mesmo. Por quê? Porque é assim que a gente vai conhecer as pessoas. Não estou dizendo que você pode julgá-las, mas o teste faz parte da vida. Não foi assim quando você conheceu o seu namorado para casar? Você não testou algumas coisas? Você não testou a sua esposa? É assim que tem que ser a vida. Para que a gente case, para que a gente forme filhos, para que a gente dê asa aos filhos. Você testa, você vai vendo se ele está pronto para fazer certas viagens. Se não está, não libera. Não é assim? Faz parte da vida. Numa sociedade você não se aventura porque o figurão é sábio. Você testa a sociedade antes de consolidá-la. Por quê? Porque você está dedicando ali seus recursos, faz parte. Eu fiquei pensando, será que Isaac estava testando aqui a família? Não. Ele de fato aqui caiu também. Tremeu. Ai meu Deus do céu. Eu abençoei quem não podia abençoar. E agora? O que aconteceu? Olha como diz o texto. Isaque tremeu com enorme violência. E disse, quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comer toda a caça antes de você entrar. E a ele abençoei. E abençoado será. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, soltou um grito forte, profundamente amargo, dizendo, irmãos, vivencie esse momento. Como que foi esse grito? Você já ouviu um grito assim? Eu imagino que ele franziu o rosto. Ele, com raiva, com ira, com fúria. E gritou, vociferou, porque ele queria prometer, agora ele queria, mas não tinha mais jeito, já foi dado. E ele se desespera e grita, e o texto continua dizendo, quando ele ouviu essas palavras do seu pai, soltou um grito forte, profundamente amargo. O problema não é o grito do desespero, é da amargura, da revolta, do ódio. Cuidado, meus irmãos. Irai-vos, mas não pequeis. Se entristeçam, mas não fiquem amargurados. Há uma grande diferença aqui. Tristeza todos teremos.
Todos teremos. Qual é a diferença? Onde está a linha tênue da amargura? É quando nós nos agarramos à tristeza e dizemos, eu não solto, eu não perdoo. Você vai adoecer e possivelmente você vai sofrer muito. Porque a tristeza vem, o choro vem, ficar desempregado, ter uma notícia trágica. Mas quando a gente se agarra àquela situação e diz, por que Deus me fez passar por isso? E você se agarra àquilo e não solta. Quem vai perder? Não é Deus, não serão os outros, é você próprio. Aqui, ele grita, ele vocifera e ele fica amargo e diz, abençoe também a mim, meu pai. Ele, porém, respondeu, o seu irmão chegou e enganou-me e recebeu a bênção que pertencia a você. Esaú disse, com razão foi dado a ele o nome de Jacó, ou seja, de trapaceiro, aquele que pega no calcanhar. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de primogenitura e agora tomou a minha bênção, porque uma coisa estava atrelada à outra. Então perguntou ao pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú, eu o constituí senhor sobre você e a todos os seus parentes tornei servos dele e a ele supri de cereal, de vinho, que lhe é que poderia fazer por você, meu filho? Ou seja, meu filho, você sabe como que funciona aqui. Primogenitura é isso, é herdar tudo. E todos os demais herdam pouquinho. Que é uma bênção grande, mas não é igual. O herdeiro é do primogênito, você sabe. E ele não tem mais nem um restinho, não. Agora, perceba, irmãos, olha o profano, o ímpio. Quando não sobra mais nada, ele quer ainda o caco. Meu irmão, tem hora que não vai ter mais jeito. Já foi. Cuidado para não desprezar as bênçãos que Deus te deu, meus irmãos. Cuidado. E aí ele diz o quê? O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? 37. Isaque respondeu a Esaú. Já lemos, né? Isso, 37 lemos. 38. Esaú pediu ao pai, meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, e abençoe-me também, meu pai. Então Esaú chorou em alta voz. Isaque, o seu pai, respondeu-lhe, a sua habitação será longe da fartura da terra, ou seja, onde tem fartura você vai morar longe, viu, meu filho? Oh, meu Deus, oh, meu pai, você está numa expectativa tão boa de alcançar o céu, vai parar ali no inferno. A sua habitação será longe da fartura da terra, distante do orvalho que desce do alto céu. Oh, meu Deus, o orvalho. Porque quando não chove tem orvalho. Não, você vai ficar distante e não tem nem orvalho. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Ou seja, vai batalhar todos os dias. E como se não bastasse, teu irmão vai mandar em você. Quando, porém, não suportar mais, arrancará o jugo dele do seu pescoço. Ou seja, é uma vida, com todo respeito à expressão, de desgraça. É mais ou menos isso que sobrou para você. E aqui vem a parte principal agora. Não vai dar tempo para a gente terminar hoje, porque teremos a ceia. Mas eu quero ler esse texto. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera e disse em seu coração, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Depois disso matarei o meu irmão. O rancor faz com que a pessoa só piore. Se ele já era um ímpio e um profano, agora ele é um assassino no coração que maqueia males. Percebam, irmãos, ele diz, né? Os dias do meu pai estão próximos. Bom, se não me falha a memória, salvo engano, Esaú morre com 180 anos. Ou seja, demorou mais 50 anos. Tá bom? Ou seja, não está tão próximo, não. Ele que é aquilo, o assassino, ele precisa matar antes, né? Ele precisa resolver antes. Mas demorou mais 50 anos, salvo engano. Se não me engano, ele morre com 180 anos, Isaac.
Então, olha só agora o que entra aqui. Versículo de número 42. Quando contar a Rebeca as palavras de Esaú, o seu filho primogênito, ela mandou chamar Jacó, o seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú, seu irmão, se consola com o plano de matá-lo. Ou seja, a mamãe sabia. Porque agora a mamãe, quebrantada, não chama filhinho quebrantado, e ambos pedem perdão ao papai e ao irmão. Por quê? Porque espertalhão no reino de Deus acha que vence todas. E agora ela ia fazer isso? E Jacó ia aceitar isso? Nem pensar. Porque eu ganhei o meu direito de primogenitura e ganhei a bênção. Eu não cedo por nada. Mas lembrem-se do que eu venho falando, que os espertalhões no reino de Deus viram grandes bobalhões. Porque com Deus nós não brincamos. Vamos só ler agora esses versículos e vamos parar. 43, ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa do seu irmão Labão, em Harã, fique com ele alguns dias, que passe até passar o furor do seu irmão. Quando o seu irmão não estiver mais contra você e se esquecer do que você lhe fez, mandarei trazê-lo de lá, porque eu perderia vocês dois em um só dia. Perceba, ela diz: foge agora, filho, foge. A mãe espertalhona, foge agora, filha, porque senão pode acontecer uma tragédia. Quando acalmar o seu irmão, passar a fúria dele, aí eu pergunto: passou a fúria? Não passou, porque ele era profano, ele era ímpio. Vê se ela mandou chamar o seu filho Jacó lá em Padã Arã. Não mandou, porque sabia que todos os dias que passaram a partir desses dias, os próximos 20 anos, ainda Esaú estava com raiva de Jacó. Por quê? Porque os espertalhões que tentam resolver as coisas na força do seu braço só virarão bobalhões no reino de Deus. E aqui acontece, olha só como ela ainda era espertalhona. 46. Então Rebeca disse a Isaac: estou farta da vida por causa dessas Etéias. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as mulheres etéias como estas, perderei a razão de viver. Ela conta agora uma nova história para Isaac, dizendo: nosso filho Esaú casou com umas etéias, hititas, e se Jacó também casar, eu estou arrasada. Drama, estou arrasada. Contou mais uma meia verdade. Era por isso que ela estava mandando ele embora? Não! Espertalhona ou não? Meus irmãos, não tem lugar para espertalhão no reino. Ou amamos, ou obedecemos, ou seguimos, ou pagaremos um alto preço. E agora vem Isaac, no capítulo 28, então Isaac chamou Jacó e o abençoou e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vai para Padã Arã e case com a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma mulher das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o fértil e multiplique para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você a sua descendência, a bênção de Abraão, para que você possua a terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó e este foi para Padã Arã, ao filho do arameu Betuel, Labão, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher e que, ao abençoá-lo, lhe dera a ordem de não se casar com a mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera ao seu pai e à sua mãe e fora a Padã Arã. Percebendo Esaú que Isaac, o seu pai, não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e casou-se com Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, que foi acrescentada às outras esposas que ele já tinha. Ou seja, ele casa-se com mais uma, fora as outras duas. Né? E aí, agora vem a história do Deus de Jacó. E essa vou deixar para a semana que vem. Tá bom, meus irmãos? Quero parar aqui, mas vamos orar agora. Guarde essa frase. O Deus de Jacó não perde de vista os seus Jacós. Mas, quando somos espertalhões no reino de Deus, nós nos tornamos bobalhões nessa vida. Que Deus nos livre de sermos espertalhões. Que Deus nos ajude a amá-lo, a obedecê-lo
e a temê-lo de todo o coração. Amém? Quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa reflexão. Continue falando aos nossos corações, ministrando as nossas vidas, nos ensinando a cada dia mais e mais. Livra-nos, Pai, de sermos como Esaú, que realmente, Senhor, despreza a Tua palavra conscientemente. Mas também, Senhor, livra-nos de toda a vida de Jacó. Sim, Pai, de toda espertalhada, de toda maneira de seguir a Deus do nosso jeito. Porque, Senhor, quando somos espertalhões no Teu reino, nós nos tornamos grandes bobos, bobalhões. Porque o Senhor não trabalha segundo os nossos propósitos, o Senhor trabalha segundo os seus propósitos. Os seus caminhos são diferentes dos nossos caminhos. A sua sabedoria é diferente da nossa sabedoria. E é assim, Pai, que eu te peço, ajuda-nos. Livra-nos dos atalhos, livra-nos de nós mesmos. E nos atrai a contemplar dia a dia o Deus de Jacó, o Deus de Jacó. O Deus que tem paciência, que tem misericórdia, mas também que trabalha na vida de cada um com muita seriedade. Trabalha na nossa vida, Pai, e perdoe-nos de todos os pecados, em nome de Jesus. Amém? Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Lembre-se de que você serve o Deus de Jacó. Apenas aceite quando Ele estiver te moendo e quando Ele estiver te esmiuçando, porque Ele é o oleiro e nós somos vasos. Amém? Deixe essa palavra ao seu coração.